Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Reginaldo da Igreja Evangélica Projeto Eclésia em Ladário, Mato Grosso do Sul. Venho já fazer o convite para você. Hoje é terça-feira, dia 10 de fevereiro. Hoje nós temos culto aqui na igreja e é a terça-feira do meu milagre. E nós estamos com a campanha para que Deus venha curar as feridas causadas pela ingratidão. Se você que é daqui da região e está vendo esta live ou viu gravado e quer uma resposta de Deus, porque talvez por ingratidão, alguma coisa te entristeceu e você se afastou do Evangelho, você agora não quer mais estar numa igreja. Semana passada, um culto aqui acontecendo, eu fui para o lado de fora ali que está recebendo, vendo o que estava acontecendo ali. Estava um grupo trabalhando ali, porque teve festa de carnaval aqui na frente aqui, então ficou bastante gente trabalhando. Oramos por aquelas pessoas que estavam ali e apareceu alguém falando: eu me afastei da presença de Deus, da casa de Deus, por causa da ingratidão. Ele disse que ele trabalhava, bem dizer, de segunda a segunda dentro da igreja, ajudando, cooperando, saía tarde, saía do trabalho, já emendava, fazia as coisas, tudo, mas quando fez apenas algo que desagradou, ele não prestou mais, ele não servia mais. Bastou discordar de algo, não serve mais. Você pode trabalhar com excelência, você pode fazer, só que o homem, ele não entende. O homem sempre tem essa mania de poder, de querer achar que é tudo centralizado nele. E o centro da nossa vida se chama Jesus Cristo. A nossa obediência em Jesus Cristo, a nossa obediência na palavra de Deus. E as nossas lideranças, seja qualquer uma, ela precisa estar obedecendo o que a Bíblia diz. Não é a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. Então, o que aconteceu? Falando com ele, eu falei assim: olha, nós estamos em cima desse tema. Se você quiser participar conosco, vem estar conosco. Vamos estar orando para que Deus cuide, trate desta área. Eu estou dizendo isso para você. Se caso isso ocorreu com você e você não está mais em nenhuma igreja, não está mais fazendo a obra do Senhor, porque por causa da ingratidão, vem estar conosco para que Deus venha tratar, curar essa ferida. E porque lamentavelmente as igrejas, elas deveriam agir com estratégia e entender o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que devemos separar a ovelha do soldado. Mas lamentavelmente a igreja, ela tem colocado ovelhas no campo de batalha. A igreja, ela tem colocado a ovelha no centro de uma guerra. E ovelha não sabe nada, não entende. Então temos matado muitas ovelhas dentro da casa do Senhor. E quando ainda é ovelha, a igreja é chamada de aprisco. Ovelha precisa de cuidado. Ovelha precisa de todo carinho, tudo, mas ovelha não tem cargo, porque ela não sabe lidar com essas coisas. E quando for transformado em soldado, aí é diferente, tem missão, e o soldado já está preparado para cumprir missão, mas aí ele vai ter que aprender, saber qual é a missão que tem que vir para ele, qual é a missão que ele vai participar, qual é a missão e os cargos que ele vai receber para poder trabalhar com excelência. E a igreja, ela deixa de ser o aprisco para ser o quartel-general de Cristo. E Ele que nos arregimentou para esta guerra. E é Ele que nos capacita, é Ele que nos coloca de pé, e é Ele que nos dá todas as condições para que possamos lutar com fidelidade,
lutar com confiança, lutar para ser vitorioso. Então, nesse campo de batalha, também tem muitos soldados feridos. E você está ferido, soldado. Talvez pela ingratidão, você está ferido porque alguma coisa aconteceu. Vem estar conosco hoje, terça-feira, terça do meu milagre. Jesus quer tratar contigo, tá bom? Vem estar conosco nesta noite e deixa Deus te usar. Esse é o nosso convite para você. Hoje, terça do meu milagre, sobre curas das feridas por causa da ingratidão. Hoje às 19 horas na Avenida 14 de Março, número 267. Vem estar conosco a partir das 19 horas, tá bom? Nós estaremos aqui te aguardando e te receber com bastante carinho. Que Deus abençoe sua vida. E quero também deixar que, se você quiser contribuir com este nosso trabalho, né, tem a chave Pix da nossa igreja, que é a Igreja Evangélica Projeto Eclésia @gmail.com. Se Deus tocar no teu coração, contribuir com qualquer valor, de alguma forma, deixa Deus te usar, tá bom? E eu quero aproveitar esta live para trazer uma mensagem que Deus colocou ao meu coração. E até eu coloquei aí no tema aí, coloquei para que nós venhamos ter cuidado para não brincarmos com a palavra de Deus, né? Então eu gostaria de deixar isso para aqui, ó. Não brinque com a palavra de Deus. Você pode duvidar, você pode não crer, você pode até questionar. Você pode até questionar. Agora, digo para você que não pode acrescentar nada e nem retirar nada da palavra de Deus. Quero mandar um abraço aí para o Tiago, Natália Godoy. Que Deus abençoe tua vida, tá bom? Está nos assistindo nesse momento. E vamos lá, vamos ler em Apocalipse 22, do 18 ao 21. Apocalipse 22, do 18 ao 21. Diz assim, para a gente começar a entender um pouco e alguns cuidados que devemos ter. Às vezes há coisas que acontecem na nossa vida, há situações de pessoas que estão no meio de nós, que lamentavelmente já são de Satanás, decidiram estar com Satanás. E aí você vai entender o porquê. Não estou dizendo aqui que a pessoa é do diabo, não, estou dizendo que ela decidiu. E alguns que decidiram não voltam, porque eles têm umas atitudes que o próprio Deus o corta, tá bom? E aí até nisso, talvez você vai compreender sobre uma vez salvo, salvo para sempre, ou se perde salvação. Seja Calvino ou Armínio, não importa, eu sempre falei uma coisa: os dois estão certos e os dois estão errados, porque é algo individual, é algo que você, diante de Deus, se você precisa ter certeza da tua salvação, você não pode ter dúvida. Então é algo que é você com Deus. E quando você entende que você é salvo verdadeiramente em Cristo Jesus, você entende que você é salvo para sempre. Aí alguns dizem: poxa, já que eu sou salvo para sempre, então eu vou pecar, vou fazer, vou acontecer, vou aprontar todos porque eu já sou salvo. Meu querido, se você tem esse pensamento, você não é salvo, porque a Bíblia diz que o salvo, ele não tem prazer em pecar. Então, se você está com esse pensamento, você está dentro de uma igreja e diz: agora eu estou salvo e salvo para sempre, agora eu vou fazer, vou aprontar, vou sair, vou fazer isso, tudo que a Bíblia condena. Eu quero dizer para você, você não é salvo. O próprio Espírito Santo já está te informando que você precisa se entregar tua vida verdadeiramente a Jesus Cristo. Não importa o tempo que você está na igreja, não importa o cargo que você tem dentro da igreja, se você tem pensamentos de estar pecando, você não é salvo. Isso é o que a Bíblia nos mostra. Então, porque essa parte ela é individual. Eu não tenho como dizer, eu, Reginaldo, particularmente, não tenho como dizer que fulano foi salvo ou não, porque isso é individual. Nós temos que nos preocupar conosco.
E o que o Espírito Santo diz para você? Você é salvo? Você tem dúvida? Você tem dúvida se Jesus voltar neste momento, se você vai subir com Ele? Você tem dúvida que no teu caminhar, de repente, por falha, não porque você procurou, mas você, por uma falha, isso vai te impedir de você ir para o céu? Opa, meu irmão, então você precisa pedir esse entendimento a Deus. Mas vamos ler na palavra de Deus e deixa que Deus fale contigo, o Espírito Santo fale contigo, tá bom? Lá em Apocalipse 22, do versículo 18 ao 21, diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Olha como é bem claro. Talvez você não entendeu, não sei porquê, mas ele está dizendo aqui, João, quando Deus trouxe essa revelação para ele está dizendo que todo aquele que acrescentar alguma coisa da palavra de Deus, que é onde Deus não disse, virá. Algumas versões falam de flagelos, aqui fala de praga, né? Ou seja, sofrimento. E aí, meu irmão, você talvez para pregar o Evangelho e talvez tentar comover alguém para que essa pessoa se volta para Deus, você acrescentou alguma coisa que a palavra de Deus não dizia? Cuidado, porque você pode, talvez já estar sofrendo, passando por algumas coisas, talvez até por boa intenção, você acrescentou para talvez fazer com que aquela pessoa se comovesse mais rápido, se posicionasse de uma forma para se voltar para Deus, mas não foi isso que Deus disse. Hoje nós temos muitas igrejas dizendo: eu preciso botar mais luzes, botar uma aparência, um modo aqui, escurecer um pouquinho, para isso comover as pessoas, trazer coisas para que os jovens sejam atraídos para estarem ouvindo a palavra. A Bíblia não fala isso. Você tem que estar atento. Se Deus mandou, amém. Agora, fique atento. Se Deus não mandou, não acrescente nada, porque a palavra por si só, ela já é algo que vai ser lançada no coração da pessoa, e o Espírito Santo, ele vai mover os corações. Então aqui em Apocalipse ele está nos alertando, e às vezes a gente comete falhas por não se atentar, por não perceber, por não estarmos atentos ao que a Bíblia nos diz. E eu quero falar de alguém que não atentou por causa disso. Deus deu uma ordem, Deus disse que não era para ser feito tal coisa, e ele, por tentar proteger alguém, ele acrescentou coisas nas ordens de Deus, na palavra de Deus, e trouxe um problema gravíssimo para a humanidade. Ele deu a porta para que Satanás pudesse agir e enganá-lo. Mas aí tem até uma compreensão por ele, porque ele ainda também não tinha vamos dizer assim, uma malícia ou uma expertise. Ele tinha de tudo, não lhe faltava nada, então era inocente. E quando o inocente se esbarra com quem tem uma maldade, ele acaba sendo enganado. Então eu quero levar para esta pessoa que foi enganada, o inimigo lançou no seu coração para que ela pudesse
é acrescentar algo que Deus não disse, mas dentro da ordem que Deus colocou. Vamos lá em Gênesis capítulo 3, no capítulo 2, Gênesis capítulo 2, vamos fazer uma comparação, Gênesis capítulo 2, do 16 ao 17, Gênesis 2, do 16 ao 17, que diz assim, ó: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. A nossa irmã Adriana Castro também está aqui, que Deus abençoe, tá? Derrame bênçãos sem medida para a tua família, para todos que estão acompanhando. E quero de novo dizer, hoje nós temos culto aqui na Igreja Evangélica Projeto Eclésia, em Ladário, Mato Grosso do Sul, na Avenida 14 de Março, número 267. Você é o nosso convidado. Cura das feridas causadas pela ingratidão. Se você quer que Deus trabalhe na tua vida nessa área, vem estar hoje conosco. Pastor Sérgio também está aqui conosco aqui. Que Deus abençoe, Pastor Sérgio. Não sei se você está lá na fazenda trabalhando, mas que bênção, tem acompanhado lá os trabalhos lá da igreja 7 Colunas. Que Deus esteja abençoando mais e mais, e que nós vamos conquistar Ladário para o Senhor Jesus Cristo com a palavra da verdade, mas para que as pessoas possam se voltar para Deus cada vez mais. Pastor Sérgio, que Deus esteja te abençoando mais e mais. Então, Deus dá essa ordem para Adão, e vamos ver como essa ordem chegou para Eva. Aí nós temos que pegar já numa conversa lá em Gênesis 3, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Você percebeu alguma diferença? Talvez você que já lê a palavra há bastante tempo, você já percebeu a diferença. Mas você que talvez não tenha assim uma intimidade com a palavra, e talvez eu vou até falar bem dessa palavra, intimidade com a palavra é Deus falando conosco, então você precisa ter intimidade com Deus. Então procure ter intimidade com a palavra de Deus, de manuseá-la, aprender, conhecê-la, porque isso vai te fazer você ter intimidade com Deus. Mas vamos embora aqui. Se você prestou atenção, qual foi a ordem que Deus deu a Adão? A Adão Deus deu: de toda a árvore do jardim podereis comer, está livre, mas da árvore que está no meio do jardim, a do conhecimento do bem e do mal, desta não comereis, porque se comeres, certamente morrerás. E eu vou dizer para você, quem foi que passou a ordem para Eva? Foi Deus? Não, não foi Deus. Deus passou para Adão. Eva ainda não existia quando Deus passou essa ordem para Adão. Eva ainda não existia. E Adão não tinha do que se preocupar, tinha tudo para ele, comida, tudo, ele não tinha o que se preocupar. Mas quando Deus cria a mulher, e Adão aproveita tudo de bom, é algo interessante, tá? A mulher já chegou no local trabalhando, pondo ordem na casa, tá? Adão ajeitou, fez legal, mas Eva veio aperfeiçoando, e Adão viu que era bom. Adão viu que aquilo foi maravilhoso, organizou tudo bonito, e tinha alguém do seu lado, e tinha alguém que estava junto. E olha só, naquele casamento que Deus fez ali,
Deus deu tempo para que eles se conhecessem melhor. Você vai perguntar, poxa, mas não foi um dia só? Não, meu querido, o tempo ali é diferente dos tempos de hoje. E eu vou te dizer algo, ali é como se fosse a eternidade, não tinha uma contagem de tempo. Sabe por quê? Porque eles se alimentavam da árvore da vida. Então o tempo aparentemente não passava, mas dentro do cronograma de Deus, o tempo passou. Ainda era um dia, mas ali tempos estavam passando. E aí, para você entender isso, você tem que entender que algum texto diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus como se fosse um dia. Isso você vai começar a compreender depois que você aprofunde na palavra. Então ali, aquele tempo, não era o mesmo tempo de hoje, 24 horas, não. Ali era um tempo, porque as coisas andavam, aconteciam, mas era o tempo de Deus, o tempo da eternidade. Não tinha pensamento de morte, não tinha esse sentimento, tinha vida, porque eles se alimentavam da árvore da vida que também estava no meio do jardim. Eles se alimentavam tranquilamente, mas quando Adão, com o que a mulher fazia ao seu lado, aquela intimidade que ele foi pegando, aprendendo a amar, aprendendo a entender, e ali ele estava começando a exercer uma terceira coisa que Deus colocou para o homem. Deus colocou 3 coisas, que foi governo, administração e proteção. Adão já estava exercendo o governo e a administração aqui na terra, porém ele ainda não exercia a proteção. Quando Deus colocou a mulher, ele começou a aprender a amar, a gerar outros sentimentos, e com isso ele começou a entender sobre a proteção. A mulher, por mais que foi o ser que Deus criou, posso dizer assim, melhor do que o homem, com uma capacidade muito maior, mas idônea, com a mesma autoridade, domínio de poder, de governar, de dar ordem, de mandar, mas estava em harmonia com o que Deus queria. Só que o ser humano, como Deus nos deu liberdade, Deus nos deu liberdade, esse sentimento começou a surgir, porque o que Deus requer que diante dele tenha uma adoração sincera, alguém que se coloque voltado para ele com sinceridade. Ele não obriga, não é porque ele nos criou, ele colocou, agora você vai me adorar, porque isso. Nós fomos criados para a adoração a Deus, mas Deus quer uma adoração sincera, que vem do coração. Então Adão ali começou a ser preparado nisso, só que ele ainda não sabia. Mas quando Deus colocou Eva, ele começou a ter um sentimento de proteção e começou a ter preocupações. E é aí que ocorre um problema nosso. E às vezes as nossas preocupações nos distanciam de Deus. Era algo para a gente entender que a preocupação, a ansiedade, tudo isso é para a gente jogar para Deus, deixar que Ele vai cuidar, e a gente começa a se preocupar, a querer dar jeitinho. Eu posso dizer aqui até por experiência, este local aqui, Deus colocou para a gente cuidar, até onde eu pude fazer, eu fiz. E agora começa nossas batalhas para que todo mês a gente consiga ter as finanças para poder cumprir com as nossas obrigações, pagar. E eu estava conversando, falei assim, o que Deus requer de nós, cumpra com as suas obrigações particulares, primeiro entrega aquilo que é de Deus, e depois que você resolveu as suas coisas, aí você quer ofertar para acrescentar algo, para poder ajudar na obra. Esse é o trabalho. E essa obra que foi colocada, quem colocou foi Deus, e se Deus colocou, Ele vai suprir. Só que às vezes Deus nos coloca na prova, Ele nos coloca numa situação que você não tem recursos, não tem nada, e como vai resolver? E aí eu preciso entender, não fui eu que aluguei este local, não fui eu que quis isso,
Foi o próprio Deus. Ele só me colocou aqui. Agora ele vai dizer assim: você confia em mim? Você tem certeza que eu estou nesta obra? Faça a sua parte, porque a minha já está pronta, mas eu só vou liberar de acordo conforme você demonstrar a sua confiança, entender a sua confiança em mim. E é isso que está ocorrendo hoje. Então, por isso nós deixamos aí à vontade. Se você entender que pode cooperar com esta obra, eu já falei aí no início, aí volta a chave Pix e nos ajuda a dar continuidade a esta obra. Se esta palavra que nós estamos trazendo abençoa a sua vida, você entende que vem da parte de Deus, abençoe esta obra. Então, vamos voltar, tá? Eu sou assim mesmo, falo, volto, venho aqui. E aí, o que aconteceu? Adão se preocupou. Na realidade, ele tirou um pouco os olhos de Deus e começou a olhar para si. E foi aonde que ele deu a brecha para que Satanás começasse a colocar ideias na sua mente. Porque Satanás, desde lá do princípio, ele continua trabalhando da mesma forma. E olha, ele continua e tem dado certo. Quantos têm caído por causa disso? E aqui a palavra de Apocalipse está nos dizendo para a gente tomar esse cuidado, para a gente não tomar o cuidado de acrescentar alguma coisa na palavra de Deus. E às vezes nós fazemos isso porque nós achamos que precisamos dar ajudinha a Deus. Sara tentou dar ajudinha a Deus, deu problema. Tem até hoje problema lá com Israel. E nós precisamos entender: a palavra de Deus é completa, ela é boa, agradável, ela serve para corrigir, ela serve para nos orientar. Então não adianta, a gente não precisa acrescentar nada. Então o que aconteceu? Adão, naquele momento, ele se preocupou, ele foi fazer o seu ato de proteção, mas ele quis proteger por conta própria, ele não deixou que Deus o orientasse. Ele começou a achar que ele podia fazer. Então ele traz uma palavra, porque eu posso dizer isso para você, que foi Adão, porque Deus deu a ordem para Adão, mas ele não precisa mais dar a ordem para Eva, porque ele já tem alguém para passar essa ordem. Adão já começou a pregar, igual dessa mesma forma para nós hoje. Nós somos os pregadores, nós estamos aí para anunciar o Evangelho. Nós, que eu digo, é eu, você, que entregou a vida a Jesus Cristo. Você é sacerdote, porque também em Apocalipse Deus, o próprio Senhor Jesus diz: eis que eu vos faço reis e sacerdotes. Ele te deu o governo a autorização de entrar e sair, ou melhor, entrar e levar outros para o Santo dos Santos, para a presença de Deus. Então você é rei e você é sacerdote, governo e serviços sacerdotais, tá? Para adoração a Deus. Então Adão pega e fala para Eva. Talvez eu imagino que foi até assim: olha, aquela árvore que está ali no meio do jardim, aqui é do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus disse para a gente não comer, porque o dia que a gente comer, nós iremos morrer. Mas não come todo dia, deveria passar ali. E se você perceber, você vai dizer: bom, mas era um dia. De novo eu vou dizer para você: se você pegar lá quando Deus vem e traz o castigo por causa da desobediência, ali quando as escamas dos olhos caem de Adão e de Eva, ali o texto fala assim: e Deus visitava Adão sempre na virada da tarde. Opa, se era um dia, não teria que ter sempre na virada da tarde. Então você precisa entender que lá quando Deus fala assim: e foi manhã, tarde e noite, foi-se o primeiro dia. Pega assim: manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, foi o primeiro dia na contagem de Deus. Anos. Então, o que aconteceu? Adão pegou e falou: Eva, olha, e outra coisa, tá? Nem toque naquela árvore lá. Não toque não, porque senão a gente vai morrer. Não entra nisso não. Por
que ele pensou? Ele pensou da seguinte forma: de proteger. Porque se não toca, não come. E se não come, você não peca, você não erra, você não vai contra Deus. Só que o diabo, ele é astuto, ele é sagaz, como a Bíblia fala aqui. Ele vai direto, ele sabe, ele é espiritual. Ele é espiritual. E ele está aqui te rondando, te soldando, esperando você cometer a falha. Ele tem um tempo necessário para ver que você vai falhar. E o que ele colocou? Aí ele foi e colocou para você. Aí ele colocou lá para Adão. Disse isso para ela. Então ela foi, quando a serpente, que foi quem permitiu Satanás entrar nela, ele já chega dizendo: ó, Deus disse que não é para se comer de toda a árvore do jardim. Eva estava atenta, e Eva disse: não, Deus disse que de toda a árvore do jardim podemos comer, só da árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós não podemos comer e nem tocá-la, porque senão morreremos. Então, ele já tinha preparado a armadilha, e sabia que ela iria cair, porque Adão tinha dito uma coisa. Então o que aconteceu? Adão acrescentou algo na palavra de Deus para tentar proteger Eva, e abriu uma porta para que Satanás pudesse agir. E aí em Apocalipse diz o quê? Que todo aquele que acrescentar alguma coisa na palavra de Deus, Deus irá acrescentar o sofrimento, os flagelos, as pragas que estão escritos neste livro. E Adão já começou a abrir as portas para que a queda se aproximasse. Começou a ter sofrimento, começou a ter preocupações demais, começou a distanciar-se de Deus. E no mundo espiritual começou uma caminhada para um abismo. Tudo que o inimigo estava querendo. Então eu quero dizer para você, meu amado, se você tiver que pregar algo para alguém, não acrescente nada que Deus não disse. Quando você trouxer uma orientação que talvez você queira conjecturar, talvez você analise que talvez ocorreu daquela forma, a Bíblia não relata, não diz. Você diz: o meu pensamento, mas não afirme que foi Deus, porque você pega e vai dizendo: Deus disse, e não foi Deus que disse. Pegou uma parte e misturou com algo que o homem acrescentou, mas disse: Deus disse. Será que não acontece em tantas igrejas aí? Quantos se levantam e dizem: Deus manda te dizer, eu, o Senhor, estou dizendo para a tua vida. E às vezes não é Deus. Cuidado. Eu tenho um testemunho de um colega, não sei se ele vai lembrar, eu não vou dizer o nome dele não, mas se ele lembrar, ele vai um dia entrar nessa live e vai dizer: foi eu que te contei isso. A gente era da escola de aprendizes, e um dia ele falou assim para mim: Reginaldo, teve uma menina, uma mulher, que ela não quer mais saber, não quis mais saber do Evangelho, porque bateu algumas pessoas na porta da casa dela, e chegaram lá e começaram a dizer que Deus estava dizendo tudo, e um desses profetas aí disse assim para aquela mulher: Deus diz que teu marido, ele vai se reconciliar com Deus, ele vai entregar a vida a Jesus Cristo e vai ser salvo e vai estar junto contigo adorando a Deus e tal. Assim diz o Senhor. E aquela mulher bateu a porta para aquelas pessoas, porque o marido dela já tinha morrido, já tinha 2 anos.
como aquele homem diz ser profeta de Deus e fala um negócio desse. Ela disse: esse não é profeta de Deus. E trancou o coração para ouvir a palavra de Deus. Eu espero que com o tempo que se passou, que essa pessoa tenha se voltado para Deus e tenha entendido que não foi Deus. Mas às vezes a gente acredita nessas palavras porque a gente não se aprofunda no conhecimento da palavra. A gente não tem intimidade com a palavra, como eu falei, a intimidade com Deus. Então se aprofunde no conhecimento da palavra, porque você vai entender o que é de Deus e o que não é de Deus. E aquilo que não é de Deus, ele não vai te afetar, você não vai aceitar. Então vamos dar continuidade aqui. Toda vez eu penso que a palavra vai ser rápida, eu não consigo. Sempre tem muito mais coisa para dizer. E aí, a gente está falando sobre a parte de acrescentar. Adão acrescentou, abriu a porta para a queda, aconteceu tudo e nós entramos nesse caminho. Mas não se preocupe, também estava no controle de Deus, e Ele trouxe Jesus Cristo para que tivesse a reconciliação com o próprio Deus. E aquele que entregou a vida a Jesus Cristo verdadeiramente é salvo pela graça do Senhor Jesus, que foi na cruz do Calvário, morreu por mim e por você. Ele tomou a chave do inferno e da morte. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele foi lá e pagou e disse: está pago, não deve mais nada. E agora nós somos propriedade exclusiva de Deus, tá bom? Em Cristo Jesus. Laerte, que Deus te abençoe. Dá um abraço para o pastor Valdeci aí, tá? Que bênção tem sido lá a programação. Um dia vem aqui estar conosco, dar um glória também, tá? E aí agora vamos novamente falar agora. Deixa eu dar uma lida aqui para a gente poder dar prosseguimento. Então, como eu falei, não brinque com a palavra de Deus. Você pode duvidar, você pode não crer e você pode questionar. Agora, digo que você não pode acrescentar nada naquilo que já foi dito por Deus. Há consequências em tentar ajudar Deus naquilo que Ele já informou. Fale exatamente o que Ele diz na sua palavra. Tá bom, irmão? Não acrescente nada não. Dá muito problema, dá muita confusão a gente querer ajudar Deus. É só obedecer, só fazer o que Ele manda. A gente tenta ajudar, dá errado. Adão tentou ajudar, deu ruim. Abraão tentou ajudar, Sara tentou ajudar. Poxa, tanta gente tentou dar uma ajudinha para Deus, só deu problema. E a gente precisa entender que quando Deus diz, já diz, e só crer. Se aquilo que Deus colocar no teu coração para acrescentar algo, ou não é acrescentar, é orientar em algo, talvez com suas palavras, faça como o apóstolo Paulo. Não diz Deus, mas sim digo eu. O problema é que as pessoas estão pegando suas palavras, estão querendo dizer que foi Deus que disse. Essa parte que eu contei aqui sobre Adão, sobre do que ele imaginou, do que ele pensou, quem está dizendo sou eu, Reginaldo. Não foi Deus. A palavra de Deus, ela não entra profundamente nisso, mas eu posso analisar pelas consequências do nosso dia a dia, de como ocorre, como nós agimos, mas eu não posso dizer que foi Deus. O que não tínhamos para conhecer, Deus já colocou aqui na sua palavra. Então a gente precisa entender isso. O que é o meu pensamento para tentar ajudar na orientação e o que foi que Deus disse. Então o apóstolo Paulo dizia sempre isso. Digo não eu, mas diz Deus. Digo não Deus, mas eu. Para que se entenda o que era o pensamento dele e o que era o que Deus
requeria de nós. Então que a gente esteja atento nisso. Então, não brinque com a palavra de Deus. Aí tem mais. Você pode até imaginar o que aconteceu nas entrelinhas, foi o que eu acabei de dizer, mas não pode afirmar que é exatamente como aconteceu, porque a Bíblia é um livro de fé que confirma os fatos que ocorreram, tá? Então a gente já entendemos isso. Agora vamos para o outro ponto que nós lemos. Não retire nada do que Deus disse em sua palavra, porque você está retirando a esperança do povo ou a população de reconciliar com Deus. Normalmente quem faz isso já escolheu estar com o maligno, e com isso Deus também retira dele sua oportunidade de estar nas mansões celestiais e na sua parte da árvore da vida. Vamos ler essa parte aqui, que a palavra de Deus diz, que está em Apocalipse, vou lá de novo, em Apocalipse 22, aí diz assim, ó, acho que é 22, 19, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrito neste livro. Aí eu quero dizer para você que normalmente essas pessoas que decidem retirar o texto da Bíblia, de mostrar o que a palavra está dizendo, ele já está com o maligno, ele decidiu servir o maligno, porque ele vê como essa situação de obedecer a Deus, de seguir a vontade de Deus, como algo irrelevante. Não precisa, posso fazer o que eu quiser. Deus, que Deus, poxa, Reginaldo, você está dizendo isso? Estou. E nós estamos num tempo muito difícil, que precisamos estar atentos, porque no nosso meio está cheio de filhos do diabo dentro da igreja, e tem gente não percebendo. São pessoas que não se voltam para Deus, mas dá uma aparência que são de Deus, agem como se fosse de Deus, mas os seus ensinamentos estão distorcendo. Eles estão retirando coisas que a Bíblia disse, e eles estão retirando para poder não te orientar, para que você não se firme na presença de Deus. Então preste atenção, meu. Isso está em qualquer local que diz que serve a Deus. Deus tem nos dado sabedoria para que a gente entenda os seus propósitos. E você, que é um servo de Deus fiel, esteja atento nisso, para poder perceber. A gente não tem como arrancar o joio do meio do trigo, mas precisamos estar observando, porque vai chegar um momento que você vai ver quem é o joio e quem é o trigo. A semente do maligno que foi plantada dentro do campo de Deus. Cuidado. E já começa, porque eu vou ter que começar a mostrar, primeiramente, do próprio Lúcifer, que ele retirou tudo aquilo que Deus tinha colocado. Ele retirou e começou a colocar para si. Ele foi um dos primeiros, e agora ele tem feito seguidores para tirar a mensagem de Deus, para trazer salvação, a oportunidade, a esperança para um povo, para uma população, de reconciliar com Deus. E todo aquele que retira isso, que é da palavra de Deus, Deus o retirará
da árvore da vida. Deus retira a parte dele da árvore da vida. Deus retira a parte dele de estar deixa eu ver aqui que fugiu da memória a palavra. Jesus, voltar lá para o Apocalipse, que eu falei das mansões celestiais, mas Deus retira da parte dele, da cidade santa, da morada. Deus retira. Aí eu quero dizer aquilo que eu te falei. A salvação, ela vem através de Jesus Cristo. Ele pagou o preço. E ele pagou, ele diz: você é meu, ninguém tasca, você é salvo. Agora é com ele. E ele não te deixa. Porque agora você tem o Espírito de Deus com sinceridade. Você é salvo, não tem prazer em pecar. Se você ainda tem prazer em pecar, você não é salvo. Você ainda não entregou sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo. E se você que está dentro da igreja e tem esses pensamentos, isso é só você com Deus, tá? Porque às vezes o irmão vai olhar para você: oh, que irmão abençoado, que homem de Deus. Mas você sabe o que você faz no teu interior, o que você tem nos seus pensamentos, o que você está fazendo escondido, o que você está fazendo onde, quando ninguém vê. E Deus sonda o teu coração. E se ainda você tem um sentimento que coloca lá: poxa, estou pecando diante de Deus, o Espírito Santo está dizendo para você: se volte para Deus. Agora, se dentro de você já começou e você não quer mudança, você gosta de estar no ambiente de Deus, mas não quer a mudança, cuidado, que os passos que você está seguindo é os mesmos de Lúcifer, do pecado se tornar iniquidade. Vamos ler lá em Ezequiel 28, do 14, Ezequiel 28, do 14 ao 18, Ezequiel 28, 14 ao 18, diz assim: tu eras querubim ungido para proteger, estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade é o pecado que eu já tenho prazer em fazer, eu gosto. Então, Satanás começou com pequenos pecados, com coisas que poderiam dizer: isso não tem nada a ver, não tem problema. Mas ele começou a deixar aquilo crescer dentro de si, e ele passou a gostar de fazer esses pecados que se chama iniquidade. E a situação da iniquidade, ela tem mais outras linhas, que eu falo, mais outros níveis de pecado, que se chama perversidade e maldade. Então Satanás chegou em todos esses níveis. E aí Deus continua dizendo para ele: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Ou seja, já retirou ele da cidade santa. Ele profanou, ele corrompeu aquilo que Deus colocou como correto, como bom. Ele arrancou as coisas que Deus tinha colocado como correto, ele tirou. Então Deus tirou ele já também da cidade santa. Da cidade santa.
do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Por isso que Satanás, o Lúcifer, ele não tem mais a imagem dela. Deus o consumiu, tirou todo o seu resplendor, sua beleza, porque ele retirou coisas que Deus propôs, Deus colocou como ordem. Deus o arrancou do monte de Deus, da cidade celestial. E ainda tem mais. E verifique se você não está caminhando nesse mesmo ritmo de Satanás. Porque se você começar a cometer essas coisas, de retirar coisas da palavra de Deus, ele vai te retirar da parte do livro da árvore da vida e da cidade santa. Aí também tem, ainda falando de Satanás, Isaías 14, do 12 ao 15. Isaías 14, do 12 ao 15, que diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Satanás começou a retirar tudo que era de Deus, todas as ordens de Deus, e começou a colocar para si, e começou a se colocar na posição de Deus, querendo ser mais alto, e o próprio Deus o fez cair. E a gente leu aqui em várias partes Deus falando da queda de Satanás. Tem uma música que está aí, Vigia. Tem líderes religiosos, pastores, passando pano nessa música, que diz que a folha te ensinou a cair. Deus não quer que ninguém caia, pelo contrário, veja, aquele que está de pé, veja que não cai. A folha que está ensinando a cair se chama Lúcifer. Da mesmo modo que ele caiu, que ele foi jogado na terra, a queda dele, ele está tentando ensinar as pessoas como cair e se distanciar de Deus, para ser desonra, porque o ser humano é a maravilhosa criação de Deus. Deus não ensina ninguém a cair. Pelo contrário, Deus quer que você esteja firme, e Ele dá todas as orientações para que você esteja firme. E tanto também, lá, e se eu não estou enganado, em Efésios, ele diz: vós já estáis firmes. Ele te deixa firme, Ele não faz você cair. E tem pastores querendo dizer que uma tal música que está rolando aí é cultura. Cultura, vai tudo para o inferno, tudo junto. A cultura se alinha ao que Deus requer. A palavra de Deus, ela entra em todas as nações. E aonde que tem cultura que não condiz com a palavra de Deus, ela se ajusta à palavra de Deus.
Então temos que aceitar a cultura indígena que mata as criancinhas, porque nasceu com defeito, porque isso, ou porque precisa entregar aos deuses. Tinha o deus Moloque também que recebia as crianças, então é uma cultura, vamos entregar. E hoje, através do aborto, é o modo que tem adorado ao deus Moloque. Estão tentando aprovar leis para adoração a Moloque, para dizendo coisas que não é. Desperta, não brinque com a palavra de Deus. Você que fez alguma coisa, ainda há tempo, peça perdão, se arrependa, para que você não entre na linha de Satanás, para chegar a um nível de iniquidade. E a iniquidade, ela traz a perversidade e a maldade. E nós estamos vendo aí, tem pessoas matando pessoas no hospital, aqueles que eram para ajudar a salvar, a dar vidas para as pessoas, eles estão matando dentro dos hospitais. Alguns por causa de dinheiro, para vender órgãos, para tudo. Irmãos, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu falei com Deus, eu não quero ser mais um. E você pode ter seu PhD, o pastor da NASA, que sabe tudo, mas você não sabe mais do que o meu Deus. Satanás sabia muito mais coisas do que nós, caiu, porque se achou que era o tal. Eu fico vendo pessoas seguindo liderança cegamente, sem observar a palavra de Deus. Nós temos que ser sim obedientes aos nossos pastores, mas a partir do momento que ele está seguindo o que a Bíblia diz, você precisa conhecer a palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que errais por não conheceres as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Oh, meu amado, busque essa intimidade com Deus através da palavra. Não precisa ser nada acrescentado. E cuidado, para que você não comece a retirar coisas da Bíblia, que vai tirar a oportunidade daqueles que ainda não tiveram essa chance de se reconciliar com Cristo, com Deus. Tome cuidado. Você vê o que Deus fez aqui com Satanás. E ele tem essa prática, e ele já tem seguidores, retirando coisas. Estão no meio da igreja, estão nas autoridades políticas que conduzem leis. Passamos um período, pessoas tentando dizer que precisava modificar a Bíblia, para poder aceitar as suas iniquidades, seus pecados, e a tentativa de destruir a família. Desperta, se envolva com o que está acontecendo no teu país, para que você possa direcionar, ajudar a direcionar, preparar pessoas voltadas para Deus, para assumir a nossa nação. A igreja não está percebendo, olhando para a sua nação, e muito menos para dentro da própria igreja, porque hoje já tem ministros de Satanás dentro da igreja, estão retirando coisas, porque ele sabe por que ele retira, porque ele sabe para que você não tenha oportunidade de se reconciliar com Deus, e Deus não vai tomar você por inocente. Desperta, ó igreja, desperta. Estamos quase encerrando já. Só mais uma parte aqui de mostrar do que é retirar. Em Gênesis, no capítulo 3, dando continuidade do que nós falamos, a serpente chega, ela diz para Eva, e saiba, Adão estava do lado, tá? Para você entender, Adão estava do lado. No versículo 4 e o 5, Satanás diz assim:
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. O que Deus disse? Morrerás. Satanás retirou: não morrerás. Primeiro, Adão acrescenta a palavra para não tocar. Deus não disse isso. Então Adão e toda a humanidade estão pagando sobre isso. Foi a porta que começou a abrir para se distanciar de Deus. Não toque. Satanás preparando. Porque não foi Deus que disse isso. E Eva ainda diz: Deus disse. Não foi Deus que disse, foi Adão quem disse: não toque. Mas Adão disse para ela que foi Deus. Adão acrescentou, disse que foi Deus, e Eva passou a dizer para outros que Deus disse. E tem tanta gente dentro da igreja dizendo que Deus disse o que Deus não disse. Cuidado ao acrescentar, mesmo que seja para proteger, mesmo que seja de boa intenção. E tem um ditado: de boa intenção o inferno está cheio. Aí a serpente, através de Satanás, diz assim, ou melhor, Satanás, através da serpente, diz assim: não, certamente não morrerás. Irmãos, você precisa olhar isso aqui. Ela estava afirmando. Como é que poderia Eva aceitar essa palavra tão facilmente, se não fosse algo que demonstrasse que aquilo que foi dito para não tocar era mentira? A serpente tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal. Tocou. E aí ele diz assim: certamente não morrerás. Aí começa agora a provocação de Satanás para o homem, tanto para Adão e tanto para a mulher. Eu vou começar sempre a estar corrigindo, não vou estar falando Eva não, porque até esse momento ela ainda não tinha o nome de Eva, ela só chamava mulher, varoa. Eva só veio surgir depois que ela começou a ser mãe da população. Aí Adão, depois que ele expulsa do jardim, Adão coloca o nome dela de Eva, muda, altera, Eva, como mãe de muitas gerações, de multidões do povo. Então era mulher. E aí diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás, ele retira a palavra que Deus diz. Que Deus diz que morrerás, ele diz que não irá morrer, e afirma por causa da mentira contada anteriormente. Ele tira a crença de Eva e já mostra, dizendo que Deus não quer que ele faça, porque para eles não serem conhecedores do bem e do mal. O bem e do mal não é coisa nossa, isso era coisa de Deus. A gente se meteu nisso daí, hoje a gente não sabe mais como agir. Por isso que às vezes a gente tenta fazer algumas coisas olhando, isso aqui é certo, eu vou fazer para ajudar alguém, e a gente acaba estragando tudo. A gente não sabe lidar o bem e o mal. O bem e o mal era coisa de Deus. Ainda te digo mais, o bem e o mal, se você observar mais profundamente, você vai ver que o bem e o mal era o dízimo de Deus. Não era para o homem mexer, não era para o homem usufruir, não era para o homem estar ali usufruindo. Ele pode tocar, ele pode ver, mas não usufrua, não deseja. O que é de Deus, não é para o homem. Então,
então Satanás retira. E quantos hoje estão retirando a glória de Deus, retirando o louvor a Deus, retirando Jesus do centro? Esta mesma canção que eu falei, que tem gente dando ousadia demais, estão alimentando para que Satanás tenha finanças para poder continuar trabalhando em mais coisas, para tirar o teu conhecimento da palavra, retirar a tua oportunidade de ter comunhão com Deus. Se essas pessoas que fizeram essa música assim ainda têm no seu coração intimidade com Deus, peça perdão do que vocês fizeram e se arrependam e largue tudo isso. Mas lamentavelmente eu tenho que dizer que foi proposital. O diabo não trabalha, eu acho que eu vou fazer isso para ver se vai dar certo. Não, ele vai com propósito, ele já coloca a letra da música. Quem foi que caiu? Ele quer te ensinar a cair. Aí depois não tem mais Jesus no centro, mas quem entra é o Zé. Se não for o Zé da entidade, mesmo que seja o Zé, o esposo de Maria, ele não faz o céu se abrir, tá? Agora, interessante, o Zé e o céu se abriu. A Bíblia fala que ainda que descesse um anjo do céu e pregasse um outro evangelho, que não fosse este que já foi pregado, e fizesse fogo cair do céu, seja anátema, seja amaldiçoado. Gente, mais claro do que isso. E tem pastores com alto nível de conhecimento defendendo, porque está com medo de falar a verdade. E Maria, com suas cores, com sua saia, com tudo rodando, as imagens que estavam se mostrando ali, cultura demoníaca, se você quisesse evitar isso, você não entrasse nessa seara, que sabia que ia dar confusão, mas você é esperto, você foi usado por Satanás, sabe por quê? Porque sabia que a gente teria que falar, teria que dizer, e pessoas que estão arraigadas em religiões, com seu coração preso a religiões, ela iria se ofender e endurecer o coração para se voltar para Deus, porque dizer, olha só os crentes falando mal da minha religião. Não, nós não estamos falando mal da tua religião, nós estamos falando a maneira correta de servir a Deus, e a maneira correta está escrito na palavra de Deus. Se você acrescentar para tentar agradar alguém, será sofrimento, virá para você, porque Deus não precisa de ajuda. E se você estiver retirando coisas da palavra de Deus, que irá impedir que as pessoas tenham uma reconciliação com Deus, você já é do maligno, você já está trabalhando para o maligno. E o próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, ele vai estar lá dizendo sobre os falsos apóstolos, os falsos profetas, e diz que até o diabo se transfigura em anjo de luz, e os seus seguidores também fazem o mesmo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E os seguidores de Satanás já estão no meio da igreja, porque você, líder, não prestou atenção e observou quem é ovelha, quem é soldado e como estão agindo. Talvez você colocou porque tinha dinheiro, vou levantar pastor porque ele vai ter dinheiro, vai abençoar o ministério. Nós estamos vendo aí, escândalo, um tal de um banco aí com pastores de determinadas igrejas. E não é só eles não. E não estou dizendo que o problema é a igreja, de onde são esses pastores.
são mensageiros de Satanás, retirando a esperança de reconciliação com Deus. E Deus irá retirar a tua parte da árvore da vida, que é Jesus, e da cidade santa. Então não brinque com a palavra de Deus. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. E às vezes eu penso que vai ser rápido, mas não tem como. Deus me colocou para trazer uma mensagem que você possa entender e que você possa ir na Bíblia e verificar se o que eu estou dizendo é correto ou não. Eu pedi para Deus para não ser mais um. Então eu tenho certeza que estou trazendo para você que você se firme na presença de Deus. E eu posso dizer mais para você que é salvo em Cristo Jesus: vós já estáis firme, que diz lá em Efésios. E leia melhor Efésios para que você possa entender, porque tem gente ensinando errado isso daí de Efésios, tá? Está ensinando errado. Pede a Deus entendimento que você vai entender contra quem é a nossa luta. E faz bem uma separação. Tem a parte espiritual e tem a parte que é conduzida neste mundo, para você saber com quem que você está lutando. E o crente ignora. Então, retirando o que Deus está dizendo. Outro dia, tem pregações minhas falando sobre essa parte de Efésios 6 lá. Mas outro dia talvez eu traga novamente, porque é onde Deus tem me usado a estar falando. Então peça discernimento ao Espírito Santo. Eu quero agradecer a todos que participaram da live, o Laércio, o pastor Sérgio, deixa eu ver aqui mais quem participou aqui, a Adriana Castro e o Tiago Natália Godoy. Eu acho que é o pastor Tiago que esteve aqui, que eu conheço, homem de Deus também. Que Deus abençoe sua vida, cada um que anuncia o Evangelho, e que você possa estar cada vez mais firme na posição que Deus te colocou. Seja pregador, seja pastor, seja missionário, seja o pai de família, a dona de casa, o trabalhador, mas que anuncie esse Evangelho da verdade, sem acrescentar e sem retirar. Retirar eu sei que você não vai retirar, porque você é servo de Deus, mas tome cuidado com aqueles que estão retirando, porque normalmente esses que retiram o que a Bíblia diz, eles já são do maligno e estão trabalhando para que as pessoas não se reconciliem com Deus. Então quero estar orando por sua vida, e se você quiser estar conosco hoje aqui na Igreja Evangélica Projeto Eclésia em Ladário, na Avenida 14 de Março 267. Hoje temos culto, terça-feira do meu milagre, com a campanha Cura das Feridas Causadas pela Ingratidão. Deus vai tratar essa sua ferida. Vem estar conosco. E se você que está nos ouvindo quiser contribuir, nos ajudar, Deus tocando no teu coração, eu já primeiro peço as orações, mas se Deus tocar no teu coração, nos ajudar com qualquer valor, faça um pix para Igreja Evangélica Projeto Eclésia @gmail.com, e tenho certeza que Deus vai te abençoar muito mais. Nós vamos dar continuidade e buscar essas vidas que estão caídas por aí para se reconciliar com Deus, tá bom? Deus abençoe a cada um, e vamos orar e encerrar, tá bom? Eu não sei nem quanto tempo levou, depois eu vou ver. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa palavra nesta manhã. Que o Senhor fale aos corações, Senhor, e derrame a tua unção
sobre a vida de cada um. Ó Deus, nos abençoe e nos livre de todo mal. E seja com teu povo na face da terra. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E você que está aí nos vendo, diga amém. Que Deus abençoe. Tá? Até uma próxima. Quinta-feira também temos culto. Depois eu faço uma live te chamando para o culto de quinta-feira. Tá bom? Deus abençoe. Fique na paz.